Sabe aquele momento, no meio de uma conversa, quando a ideia some? Puf! Assim, do nada. Nossa, quem nunca, né? A linha de raciocínio simplesmente escapa. Exato. E hoje a gente vai investigar um pouco por que isso acontece. Vamos usar umas pesquisas sobre memória, atenção. E como o cérebro lida com tanta informação ao mesmo tempo, né? Isso. A ideia é entender melhor por que esse foco às vezes falha. E olha, é uma experiência bem comum, mas não é por acaso, sabe? A pesquisa que a gente está vendo aponta para processos cognitivos bem específicos. Tipo o quê, por exemplo? Bom, um dos principais é a tal da competição na memória de trabalho. A nossa capacidade de guardar coisas na cabeça na hora, ela é limitada. Ah, memória de curto prazo, essa coisa? Isso. Pensa nela como, sei lá, uma lousa mental pequena. Se chegam muitas ideias ao mesmo tempo, elas disputam esse espaço. Entendi. Quer dizer que é como se o cérebro tivesse um limite de quantos pensamentos consegue segurar ali na hora, e eles meio que brigam por atenção? Exatamente. Tem até pesquisa, uma com ressonância magnética, que mostrou isso direitinho. Quando as pessoas tentavam manter duas imagens diferentes na mente, a lembrança das duas piorava. As ideias que perdem essa briga, elas são meio que suprimidas. O cérebro dificulta lembrar delas depois. Que loucura. Fascinante. E o artigo que a gente leu menciona uma coisa que parece ainda mais sutil, né? A tal da interferência semântica implícita. Ah, sim. Essa é interessante. Parece complicado. O que significa isso na prática, assim? Significa que até pensamentos que são só relacionados com o que você está falando, mas não são o foco principal, eles podem atrapalhar. Mesmo que eu não perceba que pensei neles. Exato. Digamos que você está contando da sua viagem para a praia, falando das ondas, aí de repente a palavra protetor solar pisca na sua mente, bem rápido, quase sem querer. Tá. Essa palavrinha implícita, mesmo que passageira, já pode dificultar você voltar para o assunto original das ondas, sabe? Um estudo mostrou que palavras ligadas por significado, mesmo quando mostradas muito rápido de forma subliminar, atrasavam a capacidade das pessoas de recuperar o pensamento principal. Caramba! Então, coisas relacionadas que a gente nem nota direito o que pensou podem tirar a gente do trilho. E tem mais, né? O tal do esquecimento induzido pela recuperação. Isso. Esse nome soa meio contraditório, esquecer porque tentou lembrar? Como assim? Parece, né? Mas faz sentido. Olha só. Quando você se esforça muito para puxar uma informação específica da memória, tipo o nome de um ator que está na ponta da língua. Sei como é. Agoniante. Pois é. Esse esforço todo para lembrar aquele nome pode, temporariamente, acabar inibindo o seu acesso a outras informações que estão relacionadas, mas que estão competindo. Tipo, outros filmes que aquele ator fez. Ah... É como se você puxasse um fio específico num emaranhado, sabe? E ao fazer isso, sem querer, você acaba escondendo os outros fios ali perto. Faz todo sentido agora. Por isso que às vezes, quando a gente segue uma ideia associada, uma tangente, fica difícil voltar para a original. Exatamente. O próprio ato de lembrar ativamente uma coisa pode apagar temporariamente as concorrentes. E imagino que a distração pura e simples também tem um papel enorme nisso, né? A atenção é chave. Com certeza, total. Manter um pensamento ativo na mente exige atenção, assim, constante. A pesquisa chama isso de atenção e pistas de recuperação. Pistas de recuperação. É. Se a sua atenção é desviada, nem que seja por um segundinho, sei lá, uma notificação no celular, um barulho na rua, aquelas pistas que o seu cérebro usa para buscar aquele pensamento específico na memória, elas ficam mais fracas. Basta uma interrupçãozinha e pronto. A ideia some. É impressionante como é frágil, né? E para completar esse quadro todo, o artigo ainda fala sobre mudança de contexto e devaneio. O que seria isso? Basicamente, é quando a nossa mente começa a viajar, sabe? A gente está numa conversa, mas começa a pensar no que vai fazer no fim de semana, ou lembra de uma coisa engraçada que aconteceu ontem. O famoso viajar na maionese. Exato. Quando isso acontece, o cérebro pode tratar o pensamento atual da conversa como se ele pertencesse a um contexto mental diferente. Fica arquivado em outra gaveta mental, digamos assim. E aí, na hora de voltar para a conversa? Fica mais difícil acessar rápido.
É como se o pensamento original estivesse numa pasta diferente daquela que você abriu quando começou a devanear. Entendi. Ok, então. Não é uma coisa só, é um conjunto, né? A capacidade limitada da memória, as ideias relacionadas que interferem sem a gente nem notar, O próprio ato de focar em uma coisa apagando as outras. a atenção que se desvia muito fácil e até essa coisa do contexto mental, da gaveta onde a informação fica guardada. É uma batalha acontecendo na nossa cabeça o tempo todo. Exatamente. É uma consequência natural, é como a nossa mente funciona quando está sob pressão, com várias coisas acontecendo. Competição, interferência, o esforço de lembrar, atenção. Tudo isso molda como nossos pensamentos fluem em tempo real. E diante disso tudo, imagino que a fonte dê algumas dicas, né? Alguma estratégia prática para a gente tentar, sei lá, manter a linha de raciocínio um pouco mais firme. Sim, eles sugerem algumas coisas. Coisas como fazer umas pausas cognitivas bem curtinhas, sabe? Só para dar uma resetada mental. Usar âncoras mentais também ajuda. Tipo, palavra-chave para o tópico principal da conversa para você poder voltar para elas. Ah, legal. E ter mais consciência de que essas ideias relacionadas vão surgir mesmo e tentar não mudar de assunto de forma muito drástica sem necessidade. São mais estratégias para a gente gerenciar essa complexidade toda. Boas dicas. Muito útil. E, para a gente fechar, fica uma reflexão interessante que a própria pesquisa levanta, né? Como será que fatores individuais entram nessa história toda? Pois é. Será que, sei lá, pessoas mais ansiosas ou talvez com mais idade perdem o fio da meada mais fácil? É uma pergunta em aberto. E uma coisa que me deixou pensando muito, qual será o papel das emoções nisso tudo? Um pensamento muito feliz ou talvez muito triste, será que ele tem mais força para tirar a gente do eixo durante uma conversa? Boa pergunta. A carga emocional. Fica aí a provocação, né? Pra gente observar na gente mesmo da próxima vez que a ideia, escapar.